Boa tarde a todos, bem-vindos ao Seminário Digital, peço desculpa, começar de novo. Bem-vindo a todos ao Seminário Digital de Apoio à Acreditação Erasmus+. Este irá ser, como sabem, o último seminário antes da data limite para a entrega das candidaturas, que é a 29 de outubro. Todas as dúvidas que tenham, este será a altura de as colocarem no nosso chat, como temos vindo a fazer nas últimas sessões. No final desta sessão geral, como sabem e se inscreveram, existem então as sessões de apoio setorial. Teremos aqui na zona de perguntas e respostas os links para acederem àquela que escolheram. Não tendo mais notas finais, resta-me agradecer a vossa presença e deixar-vos agora com a minha colega Vera Caeiro. Boa tarde a todos. A Agência Nacional agradece a vossa disponibilidade para assistir a este seminário digital, que é o final de uma série de seminários que tiveram início em julho. O meu nome é Vera Caeiro e vamos começar. Peço desculpa. Sim. Recordamos aqui que a acreditação é uma ação do novo programa Erasmus+, 2021-2027, que incide sobre os setores educativos do ensino escolar, do ensino e formação profissional e do setor da educação de adultos. Em julho passado, esta equipa fez 5 seminários digitais de lançamento desta nova oportunidade, que é a acreditação K1, e sobre o seu enquadramento no novo programa. Incidimos também sobre o que muda no novo programa a partir de 2021, abordámos calendarizações previstas, documentos, procedimentos, critérios de elegibilidade, de exclusão, de avaliação, entre outros. Destes 5 webinars, um deles foi especialmente dirigido aos atuais beneficiários da ação KA 229. São as parcerias de intercâmbio escolar. Uma vez que das alterações mais radicais entre programas será talvez a questão dos intercâmbios escolares. No passado dia 1 de outubro, realizámos a segunda parte deste seminário digital para reforçar aspectos que causaram alguma confusão na transição entre os dois programas. Falámos um pouco sobre organizações elegíveis, sobre o seu papel nos projetos, revimos prazos, formulários e documentos relevantes. Aqui, a equipa que vos está a apoiar nestes webinars é constituída por 3 elementos, representando cada um dos 3 setores educativos abrangidos pela ação Acreditação K1. Sandra Caneira, Vera Caeiro e Pedro Pires. Vamos também ter outros 2 colegas a apoiar na parte escrita, nomeadamente o Vasco Corisco, do lado da educação de adultos e do ensino escolar, e a Armandina Silva, do lado do ensino e formação profissional. Entre os webinars de julho e agora, a equipa K1 verificou, de facto, alguma confusão ainda em certos aspectos. Por isso, este webinar vai centrar-se em perguntas e respostas e na definição das tipologias de acreditação, que faz alguma confusão ainda, como a acreditação individual face em contraposição ao coordenador de consórcio, a questão das organizações elegíveis e a sua função no projeto e o encaminhamento de organizações candidatas. Relativamente a esta questão também, o Paulo já falou há bocadinho, mas nós vamos, a partir das 3 da tarde, dividir esta ação em 2 tipos de webinar, de seminário digital. Um relacionado com o ensino e formação profissional, que vai ser gerido pelo colega Pedro Pires, e outro pela Sandra Caneira, que vai tratar da parte do webinar relacionado com o ensino escolar e a educação de adultos. São especificidades setoriais e vamos entrar também na abordagem ao webform, que tem levantado algumas dúvidas também, principalmente por ser em inglês. Relativamente aqui às matérias com precedência, como nós brincamos quando falamos nestes webinars, significa que é importante saberem que nós não vamos repetir aqui a informação que foi dada nos webinars anteriores, de julho e de outubro, e que eles estarão disponíveis na nossa página para vocês assistirem mais tarde, se quiserem.
Nós aqui vamos reforçar alguns aspectos, mas não vamos repetir a informação. É muito importante também que deem uma espreitadela às FAQ, às perguntas frequentes, porque muitas das dúvidas que nos são postas existem descritas já nas perguntas frequentes. E também na convocatória à acreditação, não é? No fundo, o convite à acreditação, que tem as regras de candidatura e o anexo 1, todas estas informações que nós vamos dar aqui, a maioria, não todas, mas a maioria, está muito clara nas regras de candidatura e no anexo 1. Também, há algumas questões que são aqui levantadas, também são especificadas no formulário de candidatura. Para quem já olhou para o formulário de candidatura, há de ver que é muito exaustivo e que explica muito bem o que é que se pretende antes de cada pergunta. Relativamente aqui aos formatos, vamos repetir um bocadinho a informação porque parece-nos que não ficou clara a questão dos dois tipos de formato à acreditação. Nós temos dois formatos, mas as entidades só podem fazer uma opção, isto é, as entidades podem ter uma acreditação em seu nome individual, cujo plano estratégico ou plano Erasmus será baseado na sua própria organização, nas necessidades da sua organização, nos objetivos da sua organização, ou pode optar por ser coordenador de um consórcio. E ao ser coordenador de consórcio, temos que ter em atenção duas questões. Uma é a questão que o coordenador de consórcio, o formato de consórcio só existe na acreditação, não existe nas candidaturas regulares, cujo prazo é anual, portanto, só existe nas candidaturas à acreditação e, portanto, um consórcio só pode ser constituído se for constituído no âmbito da acreditação. Por outro lado, uma entidade que tenha uma acreditação individual pode transitar para uma acreditação de consórcio, mas não pode ter ambas as possibilidades. Portanto, o seu plano estratégico vai ter que ser integrado no plano estratégico do consórcio, se quiser ser coordenadora de um consórcio. Portanto, isto é uma hipótese ou outra hipótese. E isto acontece para cada um dos setores. Isto é, uma entidade que é elegível em mais do que um setor educativo, por exemplo, que é elegível no ensino escolar e na educação de adultos, essa entidade pode fazer uma acreditação para a organização individual num setor e pode fazer uma acreditação para a organização individual noutro setor. Mas, se quiser fazer uma acreditação para consórcio, por exemplo, no ensino escolar, não pode ter também a individual. Portanto, tem que abdicar da individual para passar a ser coordenadora de consórcio. Isto é uma das limitações destes formatos da acreditação. Outra questão é, no âmbito de um consórcio, no próprio formulário de candidatura, vão perguntar-vos qual é o vosso objetivo para constituir o consórcio. E há três hipóteses. A primeira hipótese pode ser dividida em duas partes, mas de facto é uma mesma hipótese, que é uma hipótese em que há uma relação hierárquica entre o coordenador do consórcio e os parceiros do consórcio, em que o objetivo é promover ou coordenar atividades Erasmus e iniciar ou apoiar uma iniciativa de política educativa a nível local ou regional. E normalmente são entidades locais ou regionais que fazem as candidaturas. Depois temos também, dentro deste tipo de relação hierárquica, uma organização especializada que tem como objetivo partilhar com parceiros do consórcio conhecimentos especializados sobre o programa. E aqui continua a haver uma relação hierárquica, isto é, o coordenador de consórcio quer partilhar algo com os parceiros, em que é especializado ou especialista. Depois temos mais duas hipóteses. As duas hipóteses têm a ver com consórcios horizontais, isto é, não há uma perspectiva hierárquica nestes consórcios. São um conjunto de organizações, por exemplo, que têm as mesmas necessidades, os mesmos desafios, que querem trabalhar numa área temática específica e aí decidem juntar-se para ser mais rentável, no fundo, esse trabalho e para poderem partilhar melhor. E isto é um consórcio horizontal. Dentro dos consórcios horizontais há uma segunda hipótese,
que é um grupo de organizações semelhantes que têm alguma dificuldade e têm poucos recursos e querem se juntar para trabalharem em conjunto e terem mais capacidade e mais recursos para trabalharem com o Erasmus. E, portanto, são 3 tipos de consórcios em que, quando fizerem a candidatura, os nossos colegas mais à frente irão mostrar-vos no formulário de candidatura, vão ter que escolher um destes 3 tipos de consórcio. E com base nesta tipologia de consórcio, vão ter que construir a vossa candidatura. Por isso é que é tão importante percebermos qual a descrição que se aplica ao consórcio que querem constituir. Dentro destas questões dos consórcios, há também os tais cenários de acumulação, que também têm levantado algumas dúvidas e por isso nós queríamos esclarecer isso agora. Que é, uma organização X pode ter uma acreditação individual. Pode ter também uma acreditação individual e ser parceira de um consórcio. E também pode ser parceira de 2 consórcios e não ter uma acreditação individual. O que é que isto significa? Uma organização em cada setor pode ser financiada 2 vezes. Isto é, seja individual ou em consórcio, seja parceiro ou coordenador, pode ser financiada de 2 maneiras diferentes, mas apenas de 2 maneiras diferentes. Isto significa também que a tal organização, em vez de ter uma acreditação individual, pode ser coordenadora de um consórcio. E pode ser coordenadora de um consórcio e ser parceira de outro consórcio existente. Mas o que ela não pode ser é ter uma acreditação individual e ser coordenadora de um consórcio. Portanto, dentro das possibilidades em que há a organização X pode ter financiamento no âmbito da acreditação de 2 projetos diferentes, pode ser senhora, mas não pode ter uma acreditação individual e uma acreditação como coordenadora de consórcio. Portanto, isto é uma das questões que nós queríamos que ficasse bem clara aqui nesta apresentação. Passando aqui a outra questão que também levanta algumas dúvidas, trata-se do conceito de staff. Portanto, o que é o staff? Porque o formulário de candidatura está em inglês e é muito importante que nós consigamos transmitir-vos que o staff de uma instituição, estamos a falar de professores, formadores, educadores de adultos, estamos a falar de outro tipo de pessoal educativo, bibliotecários, pessoal especializado em apoio às necessidades especiais, técnicos de orientação, psicólogos, técnicos de mobilidade internacional, diretores, coordenadores, gestores intermédios, administradores, outro pessoal com responsabilidade no ensino escolar, profissional ou de educação de adultos, como por exemplo, inspectores, consultores técnicos, gabinetes de educação e de órgãos de coordenação. Portanto, estamos a falar de pessoal discente, pessoal educativo e pessoal discente. Portanto, quando há uma pergunta no formulário de candidatura relacionado com o staff, estamos a falar normalmente de professores e pessoal educativo no ensino escolar, de formadores e professores e pessoal educativo e formativo no ensino e formação profissional, e estamos a falar de educadores de adultos e pessoal educativo na educação de adultos. Quando no formulário de candidatura aparece qualquer pergunta relacionada com a palavra learners, são os discentes, nós estamos a falar no ensino escolar de alunos, estamos a falar de formandos ou aprendizes no ensino e formação profissional e estamos a falar de aprendentes adultos na educação de adultos. Isto significa que, quando, por exemplo, aparece uma pergunta que vos indaga sobre a quantidade de learners que a entidade tem, estamos a falar, por exemplo, uma escola, quantos alunos é que tem essa escola? Estamos a falar, por exemplo, numa organização que oferece educação de adultos, quantos aprendentes de adultos é que essa organização tem? Portanto, learners é sempre no sentido de discentes. Outra questão que nós queremos reforçar é a questão das atividades possíveis. Ao nível da mobilidade pessoal, temos educação de adultos, ensino escolar e ensino e formação profissional. Isto significa que
Mobilidade pessoal é mobilidade para os 3 setores. No entanto, neste momento, ainda não sei o convite final, mas apenas está prevista mobilidade de aprendentes para o ensino escolar e para o ensino e formação profissional. Portanto, não existe mobilidade de aprendentes adultos neste momento na acreditação. Isto não quer dizer que não possa mudar mais à frente. Outra questão que também é importante é o tipo de atividades que são financiadas. Quando nós estamos a falar de staff, de pessoal, desculpem, quando estamos a falar de alunos, estamos a falar de mobilidade individual para formação ou estudos de longa duração. Quando estamos a falar de staff, pessoal educativo, seja em que setor for, educação de adultos, ensino e formação profissional e ensino escolar, nós estamos a falar da possibilidade do staff fazer cursos estruturados, portanto frequentar cursos estruturados, fazer atividades de job shadowing e missões de ensino ou formação em todos os setores. Quando estamos a falar de intercâmbios de alunos e de mobilidades de alunos de longa duração, estamos a falar de alunos do ensino escolar. Portanto, só existe intercâmbios de alunos no âmbito do ensino escolar. Por outro lado, quando estamos a falar de mobilidade individual de formandos para formação ao estágio, estamos a falar dos formandos do ensino e formação profissional. Relativamente às organizações elegíveis, nós temos vindo a falar disto nos vários webinários. É importante terem a noção de que as organizações elegíveis neste programa e na acreditação são divididas por setores. E os setores, a organização não é o seu nome, não é o seu nome que vai dizer se essa organização pode candidatar-se a um setor ou outro. O que interessa é o programa educativo que oferece. Portanto, há entidades que oferecem mais do que um programa educativo, naturalmente essas entidades vão ser elegíveis em mais do que um setor educativo. Portanto, se tem um agrupamento de escolas, se tem o ensino regular e quer fazer uma acreditação no âmbito do programa educativo do ensino regular, tem que se candidatar ao ensino escolar. Se também tem o ensino e formação profissional e quer fazer uma acreditação para os alunos e formadores e professores do ensino e formação profissional, tem que fazer uma segunda acreditação ao ensino e formação profissional. E se ainda tiver, por exemplo, um centro qualifica dentro do agrupamento, vai ter que, e quer fazer formação do seu pessoal educativo no âmbito da educação de adultos, pode e deve fazer uma acreditação para a educação de adultos, para abranger esses profissionais. Portanto, as listas que nós temos publicadas no site são listas que falam sobre o programa educativo e o papel que a instituição desempenha no sistema educativo para se saber se é elegível ou não. Isto é, por exemplo, se a minha instituição é elegível a um ou mais setores, nós temos as listas. Temos duas possibilidades, que é uma organização pode ser elegível em mais do que um setor se facultar vários programas e ofertas de ensino e formação, e então estas condições de elegibilidade começam pela condição de elegibilidade 1, que é sempre determinada com base nos programas e ofertas do ensino e formação. Neste caso, por exemplo, a educação de adultos, temos aqui os programas e as atividades e os exemplos de organizações. E depois temos a segunda parte, que é, normalmente, ao abrigo da elegibilidade 2, são elencadas com base no papel que as instituições desempenham no sistema educativo. A partir das 15 horas serão encaminhados para o setor relevante e lá poder-se-á falar um bocadinho melhor sobre a elegibilidade. O exemplo aqui que nós temos do ensino escolar também é muito simples, para a condição 1, estabelecimentos escolares com oferta de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, e para a condição 2 temos autoridades públicas, locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar. Para o ensino e formação profissional temos 3
situações, portanto, 3 condições possíveis: organizações de ensino e formação profissional inicial ou contínua. Temos a condição 2, também ligada às autoridades públicas locais e regionais, aos órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino e formação profissional. E temos ainda uma terceira hipótese, sobre a qual o nosso colega Pedro Pires irá falar-vos a partir das 3 da tarde com mais pormenor. O que nós temos aqui também é, por fim, a questão das organizações e das suas funções. É muito importante ter-se a noção que as organizações candidatas são ativas no ensino e formação e são organizações que têm que ter pelo menos 2 anos de experiência na oferta de programas de aprendizagem, isto é, no domínio em que se candidatam. Isto é, uma associação é elegível, uma associação que foi criada em 2019 não é elegível porque tem que ter pelo menos 2 anos de experiência na oferta de educação de adultos, neste caso. Mas isto não tem nada a ver com experiência no programa Erasmus. Não é necessário ter qualquer tipo de experiência no programa Erasmus. Relativamente às organizações de acolhimento, são aquelas organizações que acolhem os nossos participantes, por exemplo, ou quando nós, portugueses, queremos ser a organização de acolhimento de participantes estrangeiros, estas organizações não são identificadas em sede de candidatura. Portanto, isto é uma mudança radical do programa anterior. Não há parceiros estrangeiros. Isto é, há organizações de acolhimento que não são identificadas em sede de candidatura. Aliás, quando estiverem a explorar o formulário de candidatura com os meus colegas, vão de reparar que em lado algum aparece um local para vocês identificarem quais são as entidades para onde pretendem enviar as pessoas. Porque a acreditação não implica nada disso. Isto é, o acolhimento dos participantes será a sua função, será acordar com a entidade de envio, que é a entidade portuguesa, proporcionar-lhes um programa de aprendizagem ou formação e depois garantir o certificado de participação. Isso é que é a função da organização de acolhimento. Temos também a questão das organizações de apoio, que são organizações que não se podem candidatar, cuja participação formalizada será na implementação de tarefas específicas e nunca nas tarefas nucleares da candidatura, nem do projeto, e que é importante termos a noção que o objetivo é que estas entidades, a sua participação seja formalizada e que haja transparência e qualidade na participação dos intermediários e de outras organizações especializadas. Mas estas organizações não podem candidatar-se, portanto, têm que ser tratadas ou identificadas depois em sede de candidatura ao financiamento e depois mais tarde nos projetos. Nós temos algumas questões a tratar sobre isto a nível setorial, depois os meus colegas vão também entrar aqui nestas questões, mas queríamos reforçar também que há a questão da preocupação das pessoas, que as pessoas têm revelado alguma preocupação sobre o facto de quererem continuar a trabalhar com os seus parceiros de sempre, parceiros antigos, há muito tempo que conhecem alguns parceiros, ou até parceiros com os quais estão a ter projetos neste momento. Como é que vão fazer o intercâmbio com esses parceiros se efetivamente a acreditação não implica ter parceiros? É simples, isto é, as organizações candidatas elas têm que ser organizações candidatas no seu próprio país, isto é, se as entidades parceiras estrangeiras, não é, antigas ou atuais vossas, se querem enviar os seus participantes a Portugal, têm que apresentar uma candidatura ao seu próprio país. E se quiserem ser simplesmente entidades de acolhimento, isto é, receberem portugueses, seja alunos, formandos, pessoal educativo, não é preciso fazerem nada, porque não têm que ser identificadas em sede de candidatura. Portanto, há de haver depois, na gestão do projeto, algumas ferramentas para garantir a qualidade do acolhimento, mas isso será posteriormente à aprovação. Por fim, queríamos reforçar que o formulário de candidatura tem esta estrutura, é o contexto da instituição e o seu plano Erasmus, basicamente,
E queríamos também reforçar que o formulário de candidatura deve ser preenchido em português. E, já para terminar, queríamos reforçar o seguinte. No anexo 1, normas de qualidade, no ponto 2, isto é, na parte 2 sobre as normas de qualidade de um projeto, diz assim, tarefas essenciais e execução interna das atividades. As organizações beneficiárias devem executar internamente as tarefas essenciais e não podem subcontratar essas tarefas a outras organizações. Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao setor do ensino e da formação profissional de mais um seminário digital sobre a acreditação Erasmus. A apresentação que vos proponho hoje, e ao contrário daquilo que a minha colega Vera disse, tem efetivamente alguns pontos que nós vamos ter necessidade de reforçar e, portanto, que já viram em seminários anteriores, mas pela importância que se revestem para a acreditação, para a submissão das vossas propostas, não posso deixar aqui de os mencionar, e inclui também algumas questões novas, ou pelo menos que resultaram da nossa experiência de programas anteriores e que eu achei que faziam aqui sentido porque vos vão auxiliar à elaboração e à apresentação e submissão das vossas propostas. Assim sendo, logo consiga, exatamente. Assim sendo, como estava a dizer, a apresentação vai ser composta pela apresentação, passa a redundância, dos critérios para a apreciação das propostas, o número máximo de candidaturas que a Agência Nacional resolveu atribuir para este ano, o primeiro ano da apresentação das propostas à acreditação, o procedimento de candidatura simplificado para todas as instituições que são já detentoras de cartas de mobilidade Erasmus, que obtiveram no programa 2014-2020, as normas de qualidade Erasmus, que são uma peça fulcral, nevrálgica para a elaboração das vossas propostas. Vamos correr o formulário de candidatura e todas as secções que compreendem, enfocando naturalmente as questões que são mais prementes. Depois passamos ao plano Erasmus, onde vou tentar esclarecer algumas das questões mais importantes para a elaboração das vossas candidaturas e, finalmente, a forma como, uma vez obtida a acreditação, a Agência Nacional vos vai monitorizar. Como sabemos, os critérios para a apreciação das propostas são essencialmente de 4 tipos. Temos a elegibilidade, a seleção, a exclusão e a atribuição. Vamos também falar de algumas regras que já foram faladas aqui, introduzidas pela minha colega Vera Queiro na sua introdução e que são destinadas especificamente aos consórcios. Ora, quanto à elegibilidade, o que podemos dizer é que há 3 subcritérios, 3 condições para que as instituições se possam candidatar ao ensino à formação profissional. O primeiro deles, estamos a falar de todo o tipo de instituições que implementam programas, atividades no âmbito do setor a que se candidatam, portanto, no setor do ensino e da formação profissional em concreto. Que tipo de atividades são estas? Falamos de cursos de profissionais, cursos de aprendizagem, cursos de hotelaria e turismo, cursos de educação e formação, cursos de especialização tecnológica, formações modulares, cursos artísticos especializados na área das artes visuais, audiovisuais e dança. Se repararam, foram daqui excluídos deste último grupo, ou destas últimas iniciativas, os cursos ligados à música, porque, não tendo um estágio obrigatório, não conferem o grau 4 na escala de qualificações nacional. Como poderão perceber também, estamos a falar de cursos que vão desde a formação profissional inicial à formação profissional contínua e abrangem os graus 2, 4 e 5 da escala nacional de qualificações. Que tipo de instituições ministram estas iniciativas? Falamos de escolas públicas básicas e secundárias com dupla certificação, escolas profissionais públicas e privadas, estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com paralelismo pedagógico ou reconhecimento de interesse público, centros de formação profissional e de reabilitação profissional de gestão direta ou protocolar do Instituto de Emprego e Formação Profissional, entidades formadoras integradas noutros ministérios, nomeadamente no Instituto do Turismo de Portugal e as escolas tecnológicas no Ministério da Economia,
finalmente, outras entidades formadoras certificadas do setor privado. Quanto ao critério 2, ou ao subcritério 2, dentro dos critérios de elegibilidade, temos as autoridades públicas locais regionais, os órgãos de coordenação, outras organizações ativas no setor do ensino e da formação profissional. Tendencialmente, estamos a falar de instituições que, a apresentarem candidaturas, serão certamente a título de coordenadores de consórcio. Falamos de autarquias, municípios, comunidades intermunicipais, empresas municipais, associações de municípios, fundações, outras entidades com participação maioritária das autarquias locais. Finalmente, temos empresas que ministram formação aos seus próprios colaboradores, nomeadamente através de duas iniciativas. São elas as atividades de formação-ação, que é uma formação contínua dirigida a empresas e que está assente na prestação de serviços integrados de formação e consultoria, articulam a formação em sala de aula, a ação na empresa e a consultoria individualizada, estão especificamente destinadas a gestores destas empresas e o objetivo, é claro, é o aumento da competitividade das empresas. Esta é uma metodologia relativamente recente, está a ser coordenada e implementada pelo IAPMEI. Depois temos outras ações de formação inicial e formação profissional contínua, que são realizadas por empresas que estejam inseridas em processos de inovação, modernização, reconversão empresarial, bem como aquelas que estão dirigidas à modernização da administração pública. Falamos aqui, importa esclarecer algumas questões que têm sido levantadas relativamente às organizações de apoio. Portanto, no léxico do programa, essas instituições são também designadas de organizações intermediárias. Portanto, são outras organizações que são ativas no domínio do ensino e da formação profissional, podem participar juntamente com instituições acreditadas, mas não vão poder candidatar-se à acreditação. Salientamos que as instituições beneficiárias podem receber assistência, podem recorrer a serviços de outras organizações, desde que mantenham o controle do conteúdo, da qualidade, dos resultados de todas as atividades que sejam realizadas por entidades externas. Se as organizações beneficiárias usarem fundos do programa para pagarem a outras organizações por tarefas específicas, e aqui falamos de um grupo muito restrito de tarefas, as obrigações decorrentes desse acordo estabelecido entre a instituição acreditada e a instituição de apoio devem estar formalmente definidas. Aconselho para isso a leitura das normas de qualidade, do documento que já está publicado na nossa página de internet, definem os requisitos que são necessários para a elaboração desses contratos. As organizações que prestam assistência no âmbito dessas tarefas específicas, de forma remunerada ou de forma voluntária, devem, à mesma, estar registadas nos instrumentos de reporte da Comissão Europeia disponibilizados pelo programa. A participação das organizações de apoio deve gerar benefícios claros para o desenvolvimento institucional das organizações, para a qualidade das atividades de mobilidade. Passamos aos critérios de seleção. Eles são essencialmente de dois tipos: a verificação da capacidade operacional, a verificação da capacidade financeira. Quanto à capacidade operacional, as instituições têm de ter pelo menos 2 anos de experiência na implementação de atividades educativas ao abrigo do setor ao qual se candidatam. Neste caso estamos a falar concretamente do setor do ensino e da formação profissional. No caso dos coordenadores de consórcio, as organizações candidatas devem ter a capacidade para coordenar o consórcio de acordo com o plano Erasmus que propõem, de acordo com a finalidade do consórcio e, naturalmente, de acordo com as normas de qualidade Erasmus. A capacidade operacional é verificada no momento da candidatura, através da informação que as instituições são chamadas a registar no próprio formulário, nomeadamente no que respeita à participação passada no programa, entre outras, bem como na informação que as instituições já registaram no sistema de registro das organizações quando solicitaram a autenticação para a obtenção de um OID. Quanto à capacidade financeira, o que se pretende é que as instituições tenham fontes de recursos financeiros estáveis suficientes para a implementação das suas atividades de acordo com aquilo com a qualidade que o programa exige. A capacidade financeira não é verificada no momento da apresentação da candidatura à acreditação, é posteriormente solicitada
a quando do pedido de financiamento. Quanto aos critérios de exclusão, as instituições vão submeter uma declaração de honra, atestando que não estão em nenhuma das situações que constam do regulamento financeiro da União Europeia, tais como não se encontram em situação de falência, insolvência, liquidação, não incorreram em práticas de incumprimento no pagamento de impostos de segurança social, prática de fraudes, corrupção, irregularidades, não prestaram falsas declarações, não se encontram envolvidas nos documentos relativos à concessão do financiamento. Ainda, quanto aos critérios de exclusão, as propostas e o plano Erasmus, nomeadamente, têm que ter conteúdos originais, preparados pela própria instituição, não foram pagas outras organizações ou pessoas para a elaboração do plano Erasmus. Tal não impede que as instituições que se candidatam à acreditação possam obter aconselhamento junto de autoridades competentes, especialistas em matéria de educação, ou que partilhem boas práticas com organizações semelhantes à sua, nem impede os candidatos a coordenadores de consórcio de consultarem os seus potenciais membros no momento da preparação das propostas. Quanto aos critérios de atribuição, último grupo de critérios, falamos dos critérios qualitativos propriamente ditos. E estes são 4. Falamos de relevância, plano Erasmus quanto aos objetivos, plano Erasmus quanto às atividades, plano Erasmus quanto à gestão. O primeiro soma 10 pontos, o segundo 40, o terceiro 20 e o último 30 pontos. As propostas para passarem à fase de aprovação têm que ter no mínimo 70 pontos, de um total de 100, e pelo menos metade de cada da pontuação máxima de cada um dos critérios que falei. Quanto à relevância, o que se pretende perceber é em que medida o perfil, a experiência do candidato, as atividades e a sua população de aprendentes são relevantes para o setor do ensino e da formação profissional e para os objetivos do convite. Atenção, não confundir objetivos do convite com os objetivos das instituições. Falamos de coisas totalmente distintas. Os objetivos do convite passam muito pela integração na área europeia da educação. Os objetivos das instituições, estamos a falar de objetivos puramente individualizados para aquelas instituições em concreto. No caso dos coordenadores de consórcio, em que medida o perfil dos seus membros é relevante para a finalidade e para os objetivos do consórcio, para o setor educativo da proposta, ou seja, ensino e formação profissional, para os objetivos do convite. A criação do consórcio proporciona aos seus membros um valor acrescentado claro. No caso do plano Erasmus Objetivos, o que se procura perceber é em que medida o plano Erasmus está em conformidade com os objetivos do convite. Os objetivos do plano respondem de forma clara e concreta às necessidades da organização ou organizações do consórcio, do seu pessoal, dos seus aprendentes. Os objetivos do plano Erasmus e o seu calendário são realistas e ambiciosos para proporcionar e atingirem um impacto positivo na instituição. As medidas propostas para acompanhar e avaliar o progresso dos objetivos traçados no plano Erasmus são adequadas e são concretas. E ainda, se o candidato tiver anexado documentos estratégicos na sua candidatura, em que medida é que estes se relacionam com o plano Erasmus. No que respeita ao plano Erasmus atividades, falamos de em que medida o número de participantes é proporcional à dimensão e à experiência da organização, e para os coordenadores de consórcio, naturalmente que esta realidade é considerada tendo em conta a dimensão do próprio consórcio. Depois, o número de participantes é realista, é adequado em relação aos objetivos estabelecidos no plano Erasmus. Os perfis dos participantes são relevantes para o setor do ensino e da formação profissional, para o plano Erasmus e para os objetivos do convite, e foram envolvidos participantes com menos oportunidades. Isto, naturalmente, se as instituições planearem organizar atividades desta natureza ou com este tipo de candidatos. No caso do plano Erasmus Gestão, em que medida o candidato propõe formas claras e concretas de contribuir para o cumprimento dos princípios básicos das normas de qualidade, propõe uma distribuição clara, completa de tarefas em conformidade com as normas de qualidade, atribui recursos adequados à gestão das atividades, existe um envolvimento adequado ao nível dos órgãos de gestão da organização, são definidas medidas adequadas para assegurar a continuidade
das atividades do programa em caso de alterações do pessoal da instituição, propõem-se medidas concretas para integrarem os resultados decorrentes das atividades de mobilidade. Terminamos o capítulo dos critérios relativos à apreciação das propostas com algumas regras que a minha colega Vera já falou, mas que eu vou reforçar e que são naturalmente dedicadas exclusivamente aos consórcios. Portanto, como sabem, as instituições podem candidatar-se a título individual, podem candidatar-se a título de coordenadores de consórcio, não podem apresentar candidaturas à acreditação destes dois tipos. Aos candidatos a coordenadores de consórcio será sempre exigida a descrição da finalidade, isto é, a tipologia do consórcio, da composição do seu consórcio, e aqui as organizações membros do consórcio que estão previstas serem integradas nesse consórcio têm que ser naturalmente do mesmo país do coordenador, embora nesta fase não seja requerida a definição concreta das instituições que vão entrar no consórcio, mas naturalmente temos que ter uma ideia para que possamos definir o perfil, a tipologia e possamos discorrer o nosso plano Erasmus. Caso contrário, não podemos sustentar as nossas ideias se não tivermos a noção de que tipo de instituições vamos incluir. Um coordenador de consórcio de mobilidade acreditado pode organizar atividades para ele próprio, pode e deve proporcionar atividades de mobilidade aos seus membros. As organizações que participam no consórcio de mobilidade podem receber financiamento de, no máximo, 2 acordos de subvenção na ação-chave 1, dentro do mesmo setor e ao abrigo do mesmo convite. Portanto, uma organização que recebe subvenção para um projeto de curto prazo, um projeto de pequena escala, e que recebe e que tem também um projeto acreditado, que pede financiamento para um projeto desde que já tenha obtido a acreditação, pode adicionalmente fazer parte apenas de mais um consórcio. As outras organizações podem fazer parte até 2 consórcios. No futuro, qualquer participação a título de coordenador de consórcio exigirá a atribuição e a candidatura a coordenadores de consórcio. E entramos no número máximo de acreditações a atribuir. Portanto, foi decidido pela Agência Nacional que no setor específico do ensino e da formação profissional iríamos ter 130 acreditações, 30 para as já detentoras de cartas de mobilidade Erasmus, que obtiveram no programa de Erasmus Mais 2014-2020, excetuam-se aquelas que pretendam alterar significativamente a sua estratégia de internacionalização. E 100 para os restantes candidatos. Portanto, é estabelecida uma lista de classificação de candidaturas que satisfaçam todos os critérios mínimos, aqueles que já falámos. As acreditações são atribuídas a partir da candidatura com uma pontuação mais elevada, até que se atinja o número máximo de acreditações. Havendo mais do que uma candidatura com o mesmo número de pontos da última que for selecionada, o número máximo de acreditações será naturalmente alargado, de forma a englobar todas essas que estejam nas mesmas condições, portanto, que tenham a mesma classificação da última que vai ser considerada para a atribuição da acreditação. Depois, passamos ao procedimento simplificado. O procedimento simplificado visa garantir uma transição suave para todas aquelas instituições que obtiveram a sua candidatura à Carta de Mobilidade Erasmus aprovada e que a tiveram em funcionamento, em vigor, no período 2014-2020. Portanto, aquilo que se pretende aqui é que as instituições façam, como referi, uma transição suave, excetuam-se daqui todas aquelas que pretendam alterar significativamente a sua estratégia de internacionalização, quer porque vão alterar a sua carta para coordenadores de consórcio, quer porque, por exemplo, os objetivos que definiram na sua candidatura KA 109 já estejam ultrapassados, porque, entretanto, já foram cumpridos e, portanto, há que atualizar essa estratégia. Portanto, havendo alterações significativas na estratégia, as instituições detentoras de VET Charter têm que seguir o procedimento padrão. Quanto aos critérios de exclusão, os candidatos vão ser avaliados rigorosamente com os mesmos critérios que as demais instituições, portanto, todas as situações que falámos e que constam do Regulamento Financeiro da União Europeia, a sua proposta, nomeadamente o Plano Erasmus, tem conteúdos originais que não foram elaborados por terceiros ou por outras organizações. No caso dos critérios de seleção, para além dos 2 anos de implementação, aquilo que se pretende neste momento é que as instituições
alterem, passem a sua estratégia de internacionalização para o Plano Erasmus. A estratégia de internacionalização era algo que compreendia todas as formas de cooperação transnacional das instituições e agora o que se pretende é que eles se centrem tão somente nas atividades Erasmus. Portanto, estratégia de internacionalização é algo muito global, uma árvore com muitos ramos. O Plano Erasmus é apenas um desses ramos que se integra numa estratégia mais alargada. Depois, quanto à capacidade financeira, ela não será verificada, rigorosamente as regras que são aplicáveis a todas as instituições são aplicadas também aqui às detentoras de Best Charter, ela não é verificada neste momento, é verificada quando a instituição solicitar o seu financiamento. Como referi, elas não vão ser sujeitas aos mesmos critérios e os critérios de atribuição não se aplicam às instituições detentoras de Best Charter. Portanto, a acreditação é concedida desde que as instituições cumpram todos os demais critérios. Falamos aqui agora das normas de qualidade Erasmus. Elas, no fundo, foram reunidas num documento. Esse documento vai permitir que aquilo que são as tarefas das instituições, aquilo que é o calendário de tarefas de procedimentos, não vai ser, não há obrigatoriedade de o redigirem na própria proposta, como acontecia até aqui, nomeadamente nas candidaturas à ação-chave 102. Porquê? Porque ao assumirem que vão cumprir, ao vincularem-se a este conjunto de princípios e de normas, vocês estão a garantir que aquilo que é necessário para cumprir a qualidade que o programa exige vai ser efetivamente implementado a cada uma das etapas do ciclo de vida dos projetos de Erasmus. Portanto, as normas de qualidade existem para assegurar boas experiências de mobilidade e bons resultados de aprendizagem e existem também para que as instituições que tenham financiamento Erasmus possam contribuir para os seus objetivos mais abrangentes, o seu desenvolvimento institucional. Ou seja, para além das atividades de mobilidade e dos resultados de aprendizagem individuais que estas atividades proporcionam, o programa deve contribuir também para que as instituições atinjam objetivos mais abrangentes, nomeadamente o seu desenvolvimento qualitativo. Como é que elas fazem isto? Ora, vinculando instituições a um conjunto de valores que são imprescindíveis à boa gestão e à implementação das atividades Erasmus, sintetizando aquelas que devem ser as principais preocupações das instituições ao definirem as suas tarefas e o respectivo calendário, enumerando um conjunto de regras e procedimentos que enquadram cada etapa do ciclo de vida dos projetos de mobilidade. Portanto, elas são essencialmente quatro grandes grupos de normas de qualidade. O primeiro são os princípios básicos. E aqui falamos de inclusão e diversidade. Portanto, o que é que as organizações, ou de que modo é que as organizações devem respeitar os princípios de inclusão e diversidade em todos os aspectos das suas atividades, assegurar condições justas e equitativas a todos os seus participantes e contribuir ativamente para a participação e envolvimento de participantes com menos oportunidades. No caso da sustentabilidade e responsabilidade ambiental, as instituições devem promover um comportamento sustentável e responsável do ponto de vista ambiental entre todos os seus participantes, nomeadamente através do recurso a meios de transporte menos poluentes na realização das suas atividades. Ainda nos princípios básicos temos a educação digital, que no fundo refere que as organizações devem utilizar ferramentas, plataformas digitais, nomeadamente aquelas que são disponibilizadas pelo programa, não só para complementarem as suas atividades de mobilidade física, como para melhorarem a cooperação entre instituições. Finalmente, quanto aos princípios básicos, temos a participação ativa na rede de organizações Erasmus. Portanto, as instituições acreditadas devem procurar tornar-se membros ativos da rede Erasmus europeia através de acolhimento de participantes de outros países, participação em intercâmbios de boas práticas, participação em atividades de contacto organizadas pela Agência Nacional ou outras organizações, partilha de conhecimentos junto de instituições com menos experiência no programa, incentivo aos seus participantes para participarem em atividades e redes de antigos alunos. Segundo grupo de normas de qualidade, falamos da boa gestão das atividades de mobilidade. Isto é válido para todas as instituições. Tarefas essenciais. As organizações devem executar internamente as tarefas essenciais. A gestão financeira, os contactos com a Agência Nacional, a elaboração de relatórios sobre as atividades não podem ser subcontratados. Têm que ser realizados
pela instituição beneficiária, pela instituição acreditada. Quanto à transparência e responsabilidade das organizações de apoio, as organizações beneficiárias podem receber assistência ou recorrer a serviços de outras organizações, desde que mantenham o controle do conteúdo, da qualidade, dos resultados das atividades que foram realizadas. E, naturalmente, e antes que isso aconteça, deve haver um acordo escrito entre a instituição de apoio e a instituição acreditada, por forma a definir o conjunto de obrigações que essa relação vai estabelecer. Depois temos contribuições pagas pelos participantes, elas têm agora um enquadramento legal, elas são possíveis, portanto, podem ser solicitadas contribuições aos participantes para pagarem bens e serviços estritamente necessários à prossecução das suas atividades, mas o montante dessa contribuição tem que ser claramente justificado, tem que ser obtido sem fins lucrativos e deve ser proporcional à subvenção que o participante irá receber. Nunca por nunca ser, elas vão poder ser exigidas pelas entidades intermediárias. Quanto à integração dos resultados das atividades, portanto, as atividades produzem resultados, produzem efeitos, eles devem ser integrados nas atividades regulares da instituição, de modo a beneficiar toda a comunidade escolar, todo o conjunto de pessoal e de aprendentes. Quanto ao desenvolvimento da capacidade, as instituições devem utilizar os fundos do programa, em particular o apoio à organização, de modo a aumentar gradualmente a sua capacidade para trabalhar num contexto internacional, isto que seja feito naturalmente, que seja numa base sustentável e a longo prazo. Atualização regular das plataformas. As instituições devem registar com frequência as informações relativas às atividades de mobilidade que vão implementar. E recolha e utilização da informação de retorno dos participantes. As instituições devem encontrar mecanismos para obrigar os participantes a preencherem os seus relatórios individuais e devem daí extrair informação que permita que a instituição melhore o seu desempenho. No caso dos coordenadores de consórcio, no segundo grupo, boa gestão das atividades de mobilidade, temos uma distribuição de tarefas, as tarefas devem ser distribuídas de modo a proporcionar aos membros dos consórcios as melhores condições para prosseguirem os seus objetivos e desenvolverem novas capacidades. Quando à atribuição do financiamento, este deve ser distribuído entre o coordenador e os membros de forma justa e transparente, deve ser proporcional às tarefas e necessidades das organizações participantes no consórcio. As decisões devem ser tomadas de modo conjunto entre os membros e o coordenador, sobretudo na parte que diz respeito às atividades e aos participantes das instituições membros do consórcio. As instituições membros do consórcio devem ter a opção de escolher e trabalhar com as organizações de acolhimento, portanto, isto não deve ser uma imposição da instituição coordenadora, elas devem ter a possibilidade de integrar o processo de seleção destas instituições, bem como de comunicar diretamente com elas. E, por último, a partilha de conhecimentos e recursos. O coordenador deve encetar todos os esforços para reforçar a capacidade das organizações que são membros do seu consórcio, apoiá-los no cumprimento das normas de qualidade, assegurar que participam nas tarefas que afetam os seus participantes. Terceiro capítulo das normas de qualidade. Falamos de providenciar qualidade e apoio aos participantes. Disposições práticas. As organizações acreditadas devem assegurar viagens, alojamento, eventuais pedidos de visto, segurança social, quaisquer outros requisitos necessários ou indispensáveis para a prossecução das atividades de mobilidade. Pode, efetivamente, delegar essa incumbência, quer ao participante, quer a um prestador de serviços. No entanto, ela continuará sempre a ser, falamos aqui da instituição acreditada, responsável pela existência destes requisitos, existência e cumprimento, e ainda pela sua qualidade. O facto de delegar essas incumbências não significa não exonerar-se dessa responsabilidade, da existência e qualidade deste tipo de disposições. Quando há segurança, saúde, respeito pela regulamentação aplicável, as atividades devem ser organizadas com elevado grau de segurança e proteção para os participantes. Devem respeitar todos os regulamentos aplicáveis, nomeadamente o consentimento parental, a idade dos participantes e ainda uma cobertura de seguro adequada. No que diz respeito à seleção dos participantes, estes devem ser selecionados através de um processo que seja transparente, justo e inclusivo. Na preparação, as instituições, nomeadamente a instituição acreditada, deve preparar os seus participantes no que respeita aos aspectos práticos,
em relação aos conteúdos pedagógicos e aos aspectos profissionais e ainda em relação aos aspectos culturais das suas mobilidades. No que respeita à monitorização e tutoria, as organizações de envio e acolhimento, ambas, portanto, a nossa instituição de origem e a instituição que escolhemos como instituição parceira, devem identificar um tutor, alguém responsável, que acompanhe os participantes durante a sua estada no país de acolhimento e que os ajude ainda a atingir os resultados de aprendizagem que foram definidos. Ainda no capítulo de providenciar qualidade e apoio aos participantes, temos o apoio durante a atividade. As organizações, envio e acolhimento, devem identificar pessoas de contacto em ambas as organizações, os meios de contacto preferenciais e eventuais protocolos em caso de circunstâncias excepcionais. Quanto ao apoio linguístico, a organização de envio deve naturalmente providenciar formação linguística adequada e adaptada às necessidades de cada participante ou grupo de participantes, nomeadamente através das ferramentas e financiamento que são disponibilizados pelo programa. Definição de resultados de aprendizagem. Os resultados esperados devem ser acordados entre as instituições, bem como com o próprio participante. Este deve ser parte integrante, parte ativa na definição dos resultados que se espera da realização da sua atividade. Quanto à avaliação dos resultados de aprendizagem ou outros benefícios que o participante adquire na sequência das suas atividades devem ser sistematicamente avaliados e os resultados dessas avaliações devem ser analisados e utilizados para melhorar as atividades das instituições. Finalmente, no que respeita ao reconhecimento dos resultados de aprendizagem, estes devem ser, quaisquer que estes resultados sejam, aprendizagem formal, informal, não formal, devem ser devidamente reconhecidos através das ferramentas próprias que existem para o reconhecimento e validação de competências no domínio nacional como no domínio comunitário. O último capítulo das normas de qualidade, falamos de partilhar resultados e conhecimentos do programa. Ou seja, a organização ou o consórcio devem divulgar amplamente a participação no programa no seio da sua instituição ou consórcio, devem criar oportunidades para que os seus participantes possam partilhar as suas experiências de mobilidade. No que respeita à partilha de resultados com outras organizações e público, estas devem partilhar os resultados das suas atividades com outras instituições, com o público em geral, e ainda devem divulgar publicamente o financiamento da União Europeia, nomeadamente transmitido ao participante qual a fonte de financiamento que vai permitir a realização da sua atividade. Minha colega deixou-me aqui uma nota, ela está no chat, eu depois vou procurar responder esta questão quando terminar a apresentação. E agora vamos entrar no formulário de candidatura propriamente dito. Eu fiz um levantamento de todas as secções e de todas as perguntas que constam do formulário e depois de apresentar o formulário eu vou tentar elucidar as questões que são mais sensíveis na apresentação do Plano Erasmus, nomeadamente, e em todas as outras questões que sejam mais prementes, mais nevrálgicas para a elaboração das propostas. Portanto, o primeiro das secções que o formulário tem é o contexto. Portanto, identificamos o setor educativo, ensino e formação profissional, a Agência Nacional do candidato, a Agência Nacional Portuguesa, a língua de preenchimento, a língua portuguesa. Depois, vamos identificar o tipo de candidatura. Se apresentamos uma candidatura a título de individual, se apresentamos uma candidatura a título de coordenador de consórcio. Não se enganem no preenchimento, porque isto, vai condicionar toda a proposta e informação que vocês vão acrescentar. Quanto à organização candidata, vamos registar um OID, o nosso número de identificação, e vamos dizer se somos ou não VET Charter. Se formos VET Charter, optando pela candidatura a título de coordenador de consórcio, o procedimento simplificado deixa de fazer sentido. Vocês são reencaminhados para o procedimento padrão. No caso do background, temos o histórico. Tratando do consórcio de mobilidade, vão ter de responder a tipologia e a composição do vosso consórcio. E depois, para todos, a participação passada no programa e ainda documentos estratégicos que acrescentem valor à proposta. Quanto ao histórico, falamos do tipo de instituição. Se a instituição oferece
programas relevantes para a candidatura, falamos aqui de atividades que já falámos nos critérios de elegibilidade, relevantes para o setor do ensino e da formação profissional. Quais são as principais atividades da instituição, enquadrando estas com as atividades globais da instituição? Quantos anos têm de experiência em administrar este tipo de atividades? Com que perfis e idades de formandos trabalham? E isto são os perfis e os formandos que trabalham na vossa instituição. Depois, as vossas fontes de financiamento, aquelas que permitem o vosso regular funcionamento. Depois, dentro da estrutura das instituições, se existem diferentes departamentos, vamos identificar aqueles que trabalham concretamente com o ensino e com a formação profissional, e dentro destes, aqueles que trabalham concretamente com o programa. E isto é particularmente relevante em propostas de instituições que se candidatem à acreditação em mais do que um setor. E depois vamos indicar como é que funciona a gestão e a supervisão da nossa instituição, quem são as pessoas responsáveis, incluindo, tanto quanto possível, um organograma nos anexos da proposta. Isto para que o avaliador possa perceber imediatamente, de uma forma visual esquemática, quem são os departamentos que estão descritos na proposta, onde é que estão os centros de decisão, quem são as pessoas que estão vinculadas às tarefas Erasmus. Depois, o tamanho da instituição em termos de pessoal não docente. Se repararam, no início, quando o formulário foi inicialmente disponibilizado, esta informação solicitava, ou esta questão solicitava a informação relativa aos não docentes, mas também aos docentes e ainda aos aprendentes. Ela depois foi retirada, temos essa informação noutras secções do próprio formulário. E chegamos à pergunta fulcral, no âmbito da qual vamos ter que enquadrar todo o nosso plano e todo o resto do formulário da candidatura e que tem a ver com as necessidades, os desafios que a instituição tem. Isto, no fundo, para se perceber como é que o programa pode atacar, digamos, estas necessidades e desafios, qual o uso que vamos dar do programa para atacar estas debilidades. Depois, no caso dos consórcios de mobilidade, falamos em identificar a tipologia do consórcio, se é um consórcio de apoio a outras organizações, e aqui estamos claramente a falar, como a minha colega há pouco referiu também, num consórcio de índole vertical. Se estamos a falar de instituições com interesses, experiências semelhantes, que querem trabalhar numa determinada área temática, instituições semelhantes, mas com dificuldades em entrarem sozinhas no programa, que reúnem os seus recursos para melhor gerirem e coordenarem e implementarem as atividades que o programa disponibiliza. Claramente, estes últimos dois, estamos a falar de consórcios de índole horizontal. No caso dos coordenadores de consórcio, vamos identificar a tipologia, vamos identificar a composição do consórcio, ou seja, que tipo de instituições planeamos integrar no nosso consórcio, que tipo de programas de ensino estas instituições oferecem, que sejam relevantes para o setor do ensino e da formação profissional, os perfis dos formandos que prevêem trabalhar no âmbito dos projetos de mobilidade, quantas instituições estão previstas integrarem o consórcio e quantos formandos têm no total, porque é que escolheram trabalhar com estas instituições e se espera que a composição do vosso consórcio altere com o tempo. Isto não é bom ou não é mau, não vai dar melhor classificação, pior classificação. Há consórcios que, pela sua natureza, querem poder beneficiar o maior número possível de instituições ao longo do tempo. E, portanto, é natural que este tipo de consórcios vai integrar um número crescente de instituições. Nós temos que ter esta indicação porque nós queremos perceber como é que vai evoluir o vosso consórcio, sobretudo na perspectiva dos objetivos que são traçados. Depois, a pergunta fulcral, que é feita para as instituições a título individual, para as instituições que se propõem a coordenadores de consórcio, que são as necessidades e os desafios que enfrentam as instituições do consórcio. É mais fácil, efetivamente, fazer um levantamento de necessidades individuais de uma instituição só, é mais difícil fazê-lo para um conjunto de instituições. Aqui vocês têm que, no fundo, aproveitar as necessidades de todos os membros do consórcio que justificam a vossa própria proposta, ou seja, no fundo vão encontrar o denominador comum de necessidades do consórcio e que, no fundo, justifica a finalidade, a razão de ser daquele consórcio. Depois, temos ainda na secção de background, temos a participação passada, se participaram no programa, quer na ação-chave 1, quer na ação-chave 2, quer a título de coordenadores de consórcio, quer a título de membros de um consórcio, e ainda os documentos estratégicos.
nomeadamente a estratégia de internacionalização. Ela pode fazer sentido porque enquadra o programa e as formas de cooperação que o programa disponibiliza dentro daquela grande estratégia de internacionalização, que muitas vezes resulta do projeto educativo das próprias instituições. Nós aquilo aqui que pretendemos é perceber de que modo é que o programa se insere nessa estratégia de internacionalização mais global, que compreende outras formas de cooperação transnacional que não são acessíveis ao programa. Portanto, nós queremos saber é como é que o programa se insere nessa estratégia global de internacionalização dessa instituição. Ela, como referi, pode estar integrada no próprio projeto educativo, é muito útil, dá indicações muito relevantes para quem vai apreciar as propostas. Pode ainda adicionar quaisquer outros documentos que sejam relevantes. E estes documentos que sejam relevantes têm que cumprir, no mínimo, 3 critérios. Têm que estar relacionados com o plano Erasmus, têm que ser previamente contextualizados, portanto, têm que contextualizar estes anexos ou os anexos que venham querer introduzir na própria proposta, e estes anexos têm que ter informação que complemente informação já providenciada. Quaisquer outros anexos que não respeitem estas 3 condições não vão ser aceitos. Repito, relacionados com o plano Erasmus, tenham sido previamente contextualizados, complementem a informação já providenciada. Depois, saímos do background, entramos no plano Erasmus. O plano Erasmus, como sabem, é composto por 3 secções, 3 aspectos fundamentais: os objetivos, as atividades, a gestão e os recursos. Quanto aos objetivos, vamos ter que definir, por cada objetivo que traçarmos para a nossa instituição, o que é que se pretende atingir, como é que vamos relacionar esse objetivo com as necessidades que já foram explicadas previamente na secção do background, quando é que esses objetivos vão ser atingidos, portanto, quando é que esses objetivos vão produzir efeitos, como é que vão rastrear e avaliar o progresso destes objetivos. Por último, as pessoas que estão envolvidas na definição dos objetivos e que discussões foram realizadas. Chamo aqui a vossa atenção para o seguinte aspecto. Sempre que apontarem objetivos demasiadamente abrangentes, por exemplo, melhoria do processo de ensino-aprendizagem, se não desdobrarem estes objetivos em objetivos mais específicos, por exemplo, melhorar a taxa de aprovação da disciplina X, dificilmente vocês vão conseguir operacionalizar, justificar a prossecução destes objetivos, e depois dificilmente o avaliador há de conseguir perceber a relação entre as 3 dimensões que são cruciais no vosso plano Erasmus: as necessidades, os objetivos, as atividades, os resultados que produzem. Portanto, sempre que apontem objetivos muito abrangentes, tenham cuidado de os desdobrar em objetivos mais específicos, no fundo, objetivos execuíveis, porque isso ajuda também a elaboração do plano Erasmus. Quanto ao plano Erasmus atividades, aquilo que se prevê nesta parte do formulário é que vocês indiquem o número de atividades que estão previstas para o vosso pessoal, docente e não docente, para os vossos alunos, para os vossos formandos. Não se preocupem com a tipologia de atividade, porque essa há de ser informada posteriormente, quando o convite para o novo programa for aprovado. Ele ainda não foi. Aquilo que se pretende neste momento é que vocês introduzam para cada ano de duração do vosso projeto, ou por outra, da vossa acreditação, a evolução que esperam do número de participantes. Isso dá, naturalmente, uma ideia clara da forma como o vosso projeto foi delineado e da forma como o vosso projeto vai estar pensado e evoluir. Depois, no que refere a esses participantes concretamente, os perfis, pessoal e formandos, que estão envolvidos em atividades Erasmus exclusivamente, aqui já não se trata de falarmos dos vossos formandos como um todo, os que estão na vossa escola, estamos a falar apenas daqueles que vocês pensam introduzir no vosso projeto. As razões que levaram à escolha deste tipo de participantes relativamente aos objetivos traçados, isto é particularmente relevante. Os objetivos devem ser correlacionados com as atividades e com os aprendentes. Nem todos podem cumprir os objetivos que vocês preconizam na candidatura. Isto é particularmente relevante quando apontam objetivos, por exemplo, de cariz institucional. Não vamos escolher aqui atividades de formandos para cumprir grandes objetivos de cariz institucional, de desenvolvimento da própria instituição. As atividades apropriadas para atingir este
tipo de objetivos são os de formação pessoal, nomeadamente, portanto, muita atenção à relação que se estabelece entre uma realidade e outra, e envolvendo participantes com menos oportunidades, os tipos de atividades em que estes participantes vão estar inseridos. Depois, e antes de entrarmos na componente do Plano Erasmus, gestão e recursos, vocês vão ter que aderir ao conjunto de normas que há pouco falei. E, portanto, são as normas de qualidade Erasmus, quanto aos princípios básicos, a boa gestão das atividades de mobilidade, providenciar qualidade e apoio aos participantes, partilhar resultados e conhecimentos do próprio programa. O Plano Erasmus, gestão e recursos, mais não é do que aquilo que vocês vão fazer para respeitar cada conjunto de normas de qualidade existentes. Ora, então, no caso dos princípios básicos, o que é que a sua instituição vai fazer de modo a contribuir para os princípios básicos das normas de qualidade, em termos de inclusão e diversidade, em termos de responsabilidade e sustentabilidade ambiental, de educação digital, de participação ativa na rede de instituições Erasmus. Depois, no grupo de normas de qualidade relativas à boa gestão das atividades de mobilidade, como vão ser coordenadas e supervisionadas as atividades de mobilidade ao abrigo da acreditação Erasmus. Como foi decidido quem será o coordenador do projeto ou do consórcio, quem será responsável por monitorizar e garantir que as normas de qualidade estão a ser cumpridas, como vai ser envolvida a gestão da instituição na implementação de atividades Erasmus, havendo mudanças no pessoal, como é que vocês vão garantir que a implementação das atividades não sofre qualquer problema e que elas podem continuar a realizar-se sem constrangimentos de qualquer natureza. Depois, a questão fundamental nesta parte do formulário, que é o que é que vocês vão fazer para integrar os resultados das atividades Erasmus no normal funcionamento da vossa instituição. Quer isto dizer como é que vocês vão utilizar os resultados individuais para beneficiar toda a comunidade escolar. Para candidatos a coordenadores de consórcio, como é que vai organizar o trabalho no seu consórcio, nomeadamente em termos de tarefas enquanto coordenador, que tarefas é que vão assumir enquanto coordenadores do consórcio, como é que prevêem envolver as instituições do consórcio, os membros do consórcio, no planeamento e gestão das atividades disponibilizadas pelo programa, como é que vai ser organizada a comunicação dentro do consórcio, isto é, entre instituições membros e entre estas e o coordenador. Depois, entramos no terceiro grupo de normas de qualidade, providenciar qualidade e apoio aos participantes. Aí vão ter que descrever o modo como planeiam dividir tarefas para a implementação das atividades previstas. Além do coordenador Erasmus, existe, e das pessoas que estão associadas também na candidatura, existem outras pessoas envolvidas? E de que modo? Quem é que é responsável, quem será responsável pelas diferentes tarefas de implementação, nomeadamente gestão financeira, disposições práticas, preparação e monitorização dos participantes, definição dos conteúdos das atividades, comunicação com as organizações parceiras. Por último, de que modo serão divididas as tarefas específicas entre a sua instituição, enquanto coordenadora, e os restantes membros do consórcio. No que diz respeito ao último grupo de normas de qualidade, temos o que é que vocês vão fazer para partilhar resultados de conhecimento do programa dentro da sua instituição ou consórcio, junto de outras instituições e com o público em geral, de modo a reconhecer publicamente o financiamento que é disponibilizado no programa. Depois temos uma secção de anexos, uma declaração de honra que vocês vão descarregar, vão imprimir, vão dar ao vosso representante legal para assinar e autenticar, vão digitalizar e vão carregar novamente, fazer o upload desta declaração de honra, atestando que todas as informações que constam do formulário são fidedignas, e depois vão anexar outros documentos que, se ainda não o tiverem feito. Aqui falamos do organograma, estratégia de internacionalização, quaisquer outros documentos que respeitem aqueles 3 preceitos que há pouco vos indiquei. O formulário de candidatura termina com a secção da checklist, onde vocês vão ticar cada um dos campos para ver se cumpriram todos os campos, todas as secções, se responderam a todas as perguntas que foram levantadas. E agora, falamos um pouco do plano Erasmus. Eu resolvi, quando fiz a nota introdutória da minha apresentação, disse-vos que iria introduzir algumas questões novas, elas não são novas, é bom da verdade,
elas resultam da experiência que nós temos na gestão dos projetos Erasmus, elas vêm já do passado, nomeadamente do programa 2014-2020, mas vão ser muito importantes, vocês vão perceber, e vão responder a muitas das questões, pelo menos aquelas que nós identificamos em programas anteriores, como aquelas que são as mais de resposta mais difícil, e, portanto, elas foram aqui compiladas de modo a auxiliar a elaboração das vossas propostas. Este formulário de candidatura mais não é do que o Plano Erasmus. E o Plano Erasmus não é um documento de per si que vocês anexem à candidatura. Vocês vão ter que responder ao Plano Erasmus em cada uma das secções do vosso formulário. Portanto, ele não é um documento, ou pode ser, se assim o entenderem, mas o formulário não vos pede que anexem um documento. O que o formulário vos pede é que construam o vosso plano Erasmus à medida que as questões mais nevrálgicas forem sendo apresentadas no próprio formulário. Portanto, a ação-chave do programa oferece oportunidades de mobilidade para a aprendizagem de indivíduos e apoia o desenvolvimento das instituições. Quer isto dizer que o financiamento que recebem deve apontar estes dois objetivos. Para se conseguir isso de uma forma articulada, vocês têm que desenvolver um plano. Plano esse que vincula atividades a objetivos e necessidades. A principal pergunta que aqui devem colocar-se é como é que eu posso utilizar o programa e as atividades que ele disponibiliza para beneficiar todo o meu pessoal, todos os meus aprendentes, independentemente destes beneficiarem ou não das atividades de mobilidade. No fundo, é como é que eu utilizo o programa para beneficiar toda a comunidade educativa, toda a comunidade escolar. Um bom plano Erasmus deve enquadrar toda a proposta, é a base, as pedras basilares da construção do plano, da proposta, perdão, vincula atividades de mobilidade às necessidades e objetivos das instituições, da instituição proponente e tratando do consórcio das instituições do consórcio, interrelacionando coerentemente as três dimensões: necessidades, objetivos, atividades. Deve ser adequado à dimensão, experiência e ambição da instituição ou do consórcio. Deve descrever os objetivos de longo prazo da instituição. Nós, o avaliador, deve poder perceber como é que a vossa instituição está daqui a 5 anos, e isso é feito através dos objetivos que vocês apontam. Deve ser original, isto é, pensado especificamente para aquela instituição ou para aquele consórcio. Deve ser o mais concreto possível, sobretudo na definição dos objetivos, e deve resultar de um trabalho conjunto no seio da vossa instituição, partilha de questões entre vocês, colegas, e a vossa gestão, ou tratando-se de um consórcio entre todas as organizações de um consórcio. Todos na instituição, quer aqueles que trabalham ao nível operacional, os docentes, etc., devem estar envolvidos, passando naturalmente pela gestão, todos devem estar envolvidos na definição do plano Erasmus, e isto é verdade agora para o plano Erasmus, como foi verdade antes para a estratégia de internacionalização, isto para que operem todos de uma forma sincronizada. Se a elaboração do plano vos parecer difícil, a proposta que o formulário sugere é que considerem reduzir o número de objetivos e de participantes. No caso do consórcio, considerem reduzir ainda o número de instituições. Os participantes, as atividades, os objetivos, quantos mais objetivos, quantos mais participantes forem elencados, mais dificuldade vocês vão ter de interrelacionar as três dimensões do plano: necessidades, atividades, objetivos. Portanto, reduzam o seu número para reduzirem também o grau de dificuldade. Vocês, se adotarem uma abordagem gradual à participação no programa, não vão ser penalizados, porque a acreditação está rigorosamente feita para permitir que as organizações aprendam e se desenvolvam ao longo do tempo. Daqui a dizer-se que a acreditação vai democratizar o acesso ao programa. As instituições, nem só as instituições mais experientes, vão poder, a partir de 2021, beneficiar do financiamento do programa. Isto está feito para que todas integrem, ainda que de forma faseada, no próximo programa Erasmus. Então, a primeira pergunta, efetivamente relevante, o tema que tem sido mais sensível, sobretudo em propostas, em convites anteriores, e falo aqui nomeadamente, tratando-se do ensino de formação profissional na ação-chave 102, é uma dificuldade que é sentida de uma forma geral pelas instituições. Não falo naturalmente das instituições que já têm muitos anos de experiência no programa, mas falo da dificuldade das instituições novas
é, sem dúvida nenhuma, como correlacionar necessidades, objetivos e atividades. Em primeiro lugar, temos que fazer um levantamento de necessidades da nossa instituição. Elas podem estar elencadas no nosso projeto educativo, mas aquilo que se pretende é que sejam tão atuais quanto possível, porque um projeto educativo que tem 20 anos e nunca foi atualizado, não nos vai devolver as necessidades reais e efetivas que a instituição sente neste preciso momento. Portanto, vamos fazer um levantamento de necessidades ao momento zero da nossa proposta. E o que é que são necessidades? São pontos fracos ou passíveis de melhoria no que respeita aos vários processos em vigor na instituição. O processo de gestão, organização, internacionalização, processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento curricular do pessoal educativo, quaisquer outros processos que vocês tenham na vossa instituição em vigor e no âmbito do qual realizem as vossas atividades regulares. A partir do momento em que temos necessidades, temos imediatamente os nossos objetivos. O que é que são objetivos? Passa por debelar as deficiências que sentimos ou aperfeiçoar os pontos passíveis de melhoria. Se temos uma necessidade relativa, por exemplo, a uma determinada disciplina, o objetivo, porque, por exemplo, ela devolve uma taxa de reprovação muito elevada, o objetivo passa por melhorar a taxa de aprovação dessa disciplina. Portanto, há aqui uma correlação direta entre necessidade e objetivo. Definida a necessidade ou encontrada a necessidade, o objetivo passa a ser imediato. Depois, temos que selecionar as atividades que melhor sirvam esses objetivos, adequando-as coerentemente com os potenciais participantes. Se falamos de objetivos de desenvolvimento institucional, como referi há pouco, temos que apontar as atividades que melhor produzam resultados, que possam depois devolver efeitos que possam colmatar essas necessidades e ir ao encontro desses objetivos. Portanto, temos que adequar coerentemente estas atividades com os objetivos que delineamos e também com os participantes, ou com o tipo de participantes que pretendemos envolver. É suposto que estas atividades, depois de executadas, produzam resultados, produzam efeitos, e esses resultados, esses efeitos, depois de integrados no funcionamento da instituição, vão permitir colmatar as necessidades que encontramos inicialmente. Portanto, isto é uma relação de 3 dimensões, fechada, temos uma necessidade da instituição, a partir do momento que temos uma necessidade, temos imediatamente um objetivo, realizamos as atividades, porque escolhemos as melhores atividades, os melhores participantes para prosseguirem essas atividades, estas atividades devolvem resultados e os resultados, depois de integrados, vão permitir colmatar as necessidades inicialmente identificadas. Ora, como é que eu posso fazer isto? Identificada a necessidade, definido o objetivo, selecionada a melhor atividade em termos de tipologia, o melhor participante em termos de competências e potencial efeito multiplicador, das experiências, há que partilhar os conhecimentos adquiridos, sistematizá-los, aplicá-los em contexto real e avaliar o efeito produzido. Como é que nós podemos fazer isto? Dou-vos um exemplo. Imagina que na vossa instituição uma disciplina que registra historicamente uma taxa de reprovação elevada. Ora, esta é a necessidade, o objetivo passa por melhorar a taxa de sucesso dos jovens que têm essa disciplina. Para o efeito, vão alterar a metodologia de ensino. Vão então utilizar as atividades disponíveis, escolhendo aquelas que melhor reúnem condições para debelar a necessidade sentida. Falamos claramente das atividades de formação de pessoal. Depois, vamos escolher uma instituição de acolhimento que seja referência na implementação dessa metodologia, vamos escolher os docentes que estão naquela área científica ou naquela disciplina em concreto, e depois de realizada a mobilidade, o participante regressa e tem que partilhar os resultados que obteve, resultados individuais que obteve, junto dos seus pares. E depois, em conjunto, por exemplo, através de um grupo de trabalho, vão iniciar a construção dessa nova metodologia. Ela é concluída, é proposta ao Conselho Científico-Pedagógico, é aprovada. E depois vão ter que atestar, por exemplo, através de um projeto piloto em contexto real de aula. Vão medir o grau de satisfação dos formandos, nomeadamente através de questionários específicos, questionários de satisfação específicos, e vão ajustar todas as fragilidades que forem detectadas no decurso desse projeto piloto. No ano seguinte, portanto, ela está pronta a ser implementada, no ano seguinte ela vai integrar o currículo da instituição, no âmbito daquela disciplina em concreto, e vão sempre introduzindo correções, sempre que julgarem necessário.
No final desse ano letivo e dos anos letivos subsequentes, percebe-se que, efetivamente, a taxa de reprovação reduz, portanto, a taxa de aprovação aumenta face àquilo que tinha vindo a registrar historicamente. Isto indica que essa introdução dessa nova metodologia teve um impacto positivo na instituição, nomeadamente no processo de ensino-aprendizagem, indicando que o objetivo foi alcançado. Claro que isto é um exemplo muito simples, mas reúne aqui a forma como vocês hão de congregar todas as peças do dominó, por forma a esclarecerem o avaliador do modo como vocês vão integrar os resultados das vossas atividades. Depois, outra questão bastante interessante e que tem causado também algumas dificuldades para novas instituições que têm vindo a aderir ao programa, tem a ver com o modo como elas podem rastrear e avaliar a prossecução dos objetivos que prevêem. Ora, há uma metodologia simples que foi criada por algumas agências nacionais e que nós tentamos aqui sempre adaptar ao contexto concreto do ensino de formação profissional, às diferentes fases do programa, e ela passa por 3 etapas. Na primeira, nós vamos ter que identificar resultados, os resultados que nós esperamos das atividades de mobilidade que vamos realizar e perceber as áreas onde estes resultados se vão fazer incidir. Depois, definido resultados expectáveis, áreas onde se fazem incidir esses resultados, vamos definir e aplicar indicadores. Por último, vamos construir, se ainda não os tivermos, ou utilizar fontes de recolhas de dados que permitam sustentar, fornecer-nos informação que sustenta os nossos indicadores. Ora, como é que isto é feito? Em primeiro lugar, resultados são efeitos, mudanças que se esperam nos participantes que realizam atividades de mobilidade. São os resultados, os efeitos imediatos que temos uma vez efetuadas as atividades de mobilidade. Áreas onde vão poder incidir. Portanto, nós podemos identificar os participantes, podemos que sejam docentes, não docentes e aprendentes, as próprias organizações e ainda a nível sistémico. Aquilo que resulta do nosso projeto, que pode, em última análise, fazer alterar legislações em termos de ensino e de formação profissional, introduzir alterações no tecido empresarial de uma determinada região ou do próprio país, ou mesmo a nível comunitário. Portanto, isto são exemplos de das quatro áreas onde os resultados das atividades de mobilidade vão poder incidir. Definidos os resultados, definidas as áreas onde estes resultados vão fazer incidir, temos depois que constituir indicadores. O que é um indicador? A noção genérica é de que é uma medida, geralmente estatística, que é usada para traduzir quantitativamente um determinado conceito abstrato e informar algo sobre um determinado aspecto da realidade. Ora, a utilização de indicadores nos projetos Erasmus permite rastrear o progresso dos objetivos. A título de exemplo, se vocês procuram melhorar, se o objetivo é melhorar a qualidade do vosso ensino, vocês podem utilizar como indicadores potenciais, por exemplo, o grau de satisfação dos vossos alunos, o prazo para a inserção no mercado de trabalho. Isto devolve-nos elementos, informação, que vai permitir perceber se, efetivamente, o objetivo, que é de melhorar a qualidade do ensino da instituição, está ou não a ser atingido. Os indicadores podem ser de 2 tipos, os qualitativos e os quantitativos. Estes segundos quantitativos devolvem-nos um valor, uma métrica. Os qualitativos não nos devolvem um valor concreto, específico, objetivo, mas dão-nos indicações muito importantes para o modo como podemos apreciar se um objetivo está ou não a ser atingido. Quanto aos quantitativos, por exemplo, se nós apontamos como objetivo do nosso projeto desenvolver o nosso processo de internacionalização, porque, por exemplo, nós não temos muitas formas de cooperação transnacional, ou por outra, se calhar só utilizamos o programa para projetarmos, redimensionarmos a nossa instituição no espaço europeu, podemos, efetivamente, apontar este grande objetivo como na nossa proposta, no nosso plano Erasmus. E aqui, durante o tempo da acreditação, podemos utilizar indicadores como o volume de mobilidades de estudantes e de pessoal face ao universo discente-docente da instituição, o volume do orçamento recebido pelo programa ou através das candidaturas que submetemos ao programa face ao orçamento global da instituição,
o número de parceiros internacionais por área de formação e região da Europa, o número de cursos, disciplinas, modos de disciplinas onde introduzimos fatores de formação internacionais, são tudo exemplos de indicadores que nós podemos utilizar no programa. Claro que não podemos utilizar apenas num ano, porque se não tivermos um passado, um histórico que nos permita comparar dados, estes dados que obtiverem agora de nada vão valer. É claro que estes dados só fazem sentido com a sua aplicação sucessiva no tempo. Relativamente aos indicadores qualitativos, imaginemos que o nosso objetivo era a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, então aqui podemos utilizar como indicadores o grau de satisfação dos alunos, uma reação positiva de empregadores, vão nos dar informação útil para percebermos se o nosso objetivo, que é da melhoria do processo de ensino-aprendizagem, está efetivamente a ser alcançado. Por último, no que respeita a rastrear e divulgar, ou por último, no que respeita ao método, à metodologia que poderão utilizar para rastrear e avaliar a prossecução dos objetivos que delinearem no vosso plano Erasmus, temos as fontes de recolha de dados. São as ferramentas que propiciam os dados que sustentam os nossos indicadores. Falamos de relatórios de participantes, questionários de satisfação, estatísticas de mobilidade, relatórios de auditorias sistémicas da qualidade, feedback de participantes, de parceiros, de empregadores. Todas estas ferramentas dão-nos informação muito interessante que vai permitir dar corpo aos indicadores que definimos. As mesmas fontes de dados podem ser relevantes para mais do que um indicador, podemos utilizar várias fontes de recolha de dados para o mesmo indicador, para mais do que um indicador, assim dito é melhor. Ter fontes de dados diferentes para cada indicador é também útil. Se uma ou mais fontes de dados evidenciarem uma alteração positiva, isso obviamente tornará o impacto mais evidente. E por outro lado, ter várias fontes de indicadores é também importante se uma delas se mostrar impraticável ou se os dados que essa fonte de recolha de dados devolver não forem confiáveis. Portanto, é útil ter várias fontes de recolha de dados para cada um dos indicadores, ainda que essas fontes de recolha de dados sejam repetidas. Termino a apresentação com a forma como a Agência Nacional vai monitorizar o vosso progresso no âmbito da acreditação, especificamente. Portanto, no final de cada subvenção, naturalmente que os relatórios de execução de atividades e de financiamento vão à mesma ser solicitados, nada muda por aqui. Porém, temos ainda os relatórios do progresso da acreditação. E eles podem ser solicitados pelo menos uma vez a cada 5 anos. O novo programa terá a duração de 7, 2021-2027, e nós, pelo menos, nos primeiros, todas as instituições que forem acreditadas no primeiro ano, até ao 5º, têm que, há de ser solicitado o relatório de progresso sobre a acreditação. Para perceber o quê? Como é que vocês estão a assegurar o cumprimento das normas de qualidade? Como é que estão a atingir os objetivos do plano? E é expectável, isto é muito importante, é expectável que vocês definam objetivos no ano de 2020, que em 2025, 2026, tenham já integrados os resultados das atividades que foram realizar. Portanto, há objetivos que foram definidos no ano 1, que 5 anos depois, no ano N mais 5, já não fazem sentido. E daí também a necessidade de vocês atualizarem o vosso plano Erasmus. Portanto, isto é um processo em constante evolução e tudo aquilo que for sendo atingido, que conste dos objetivos iniciais, vai ter que ser introduzido no plano Erasmus. E depois, naturalmente, atualizar o plano Erasmus. Portanto, são estas 3 vertentes do progresso que nós vamos querer verificar. Cumprimento de normas, volto a repetir, cumprimento de normas de qualidade, como é que vocês estão a atingir os vossos objetivos e uma atualização do vosso plano Erasmus, não só no respeito aos objetivos, mas em todas as outras dimensões. A Agência Nacional pode decidir solicitar em simultâneo, separadamente, um relatório de progresso sobre estas 3 dimensões, aquelas que vos falei agora. Pode decidir substituir um relatório de progresso por uma visita de monitorização. Pode alterar o número e o calendário dos relatórios de progresso com base nos resultados do vosso desempenho. Ou ainda também, se percebermos que a estrutura da instituição se alterou significativamente.
Vocês podem também solicitar a atualização do vosso plano Erasmus, nomeadamente se pretenderem alterar a vossa candidatura ou a vossa acreditação a título individual para coordenador de consórcio ou vice-versa, e também por moto próprio, como referi, quando quiserem introduzir novos objetivos no vosso plano Erasmus, porque aqueles que foram definidos neste ano já foram alcançados. A Agência Nacional pode organizar verificações formais, visitas de monitorização, outras atividades, de modo a acompanhar o progresso e desempenho das organizações, assegurar o cumprimento das normas ou simplesmente prestar o seu apoio. Isto é particularmente válido para todas as instituições que careçam desse apoio suplementar por parte da Agência Nacional no desempenho, na implementação das atividades dos seus projetos. Na sequência de um relatório, de uma visita, é suposto que a Agência Nacional produza uma observação. Essa observação pode ser uma mera recomendação, como pode ser uma instrução obrigatória. Existindo casos graves de incumprimento, nível de desempenho baixo, violação de regras do programa, a Agência Nacional pode tomar uma, se não outras medidas corretivas. A observação, ou seja, limitar o financiamento que as instituições acreditadas podem obter sobre aquela acreditação em concreto, aquele setor educativo em concreto, pode suspender a acreditação e pôr termo aos contratos de financiamento obtidos no âmbito daquela acreditação, pode ainda pôr termo à acreditação e a todos os contratos que estejam vinculados, que tenham sido obtidos por intermédio daquela acreditação. Isto claramente em casos de incumprimento continuado de instruções, prazos impostos, em caso de nível de desempenho muito baixo, em caso de violações repetidas ou significativas das regras do programa. Termino a minha apresentação. Julgo que ainda temos tempo para responder algumas questões que estarão no chat. Relembrando que o prazo para a apresentação da candidatura é o dia 29 de outubro, que 12 horas em Bruxelas, o deadline, a hora limite, são 11 horas no continente e na Madeira, são 10 horas nos Açores. Não guardem para a última hora a submissão das vossas candidaturas, porque a plataforma de submissão tem o incrível hábito de bloquear no último dia. Portanto, tanto quanto possível, façam-no atempadamente, de modo a não passarem por este sobressalto. Eu agradeço a vossa atenção, desejo muito sucesso na apresentação das vossas propostas, disponibilizando-me naturalmente para responder a questões telefonicamente, por e-mail, presencialmente, de acordo com a minha disponibilidade, de acordo com a disponibilidade da Agência Nacional, e tendo em atenção que no curto espaço que me dei entre hoje e o deadline já não vão muitos dias e, portanto, não posso, provavelmente não poderei reunir presencialmente com todas as instituições, mas podem efetivamente enviar-me as vossas questões por e-mail ou preferencialmente por telefone. Vou passar então, se conseguir, para o chat. Minha colega deu-me aqui nota de exemplos de contribuições que podem ser solicitadas aos participantes. Muito bem. O que é que eu vos posso dizer em termos de exemplos de contribuições? Por exemplo, atividades extracurriculares que resultem, que sejam importantes para a realização das atividades de mobilidade. Estas podem ser exemplos de atividades às quais, portanto, estão fora do estágio propriamente dito, mas são muito importantes de prosseguir, de realizar quando os participantes realizam atividades de mobilidade. Portanto, o estágio estará, a experiência de mobilidade estará enquadrada no financiamento do programa. Estas atividades extracurriculares não estão e, portanto, elas podem ser, efetivamente, nunca por nunca ser, obviamente, e como já referi, podem ser solicitadas por entidades intermediárias. Elas não são, não podem ser introduzidas por este tipo de instituições, têm que ser envolvidas ambas as instituições de origem de acolhimento e em conjunto definirem que, sim senhor, elas são importantes para a experiência de mobilidade, mas não vão ser obrigatórias e, podendo ser alvo de um pedido de contribuição justo e equitativo, de acordo com a subvenção que é atribuída, sem o propósito de obter
lucro para as instituições que as disponibilizam, portanto, elas podem efetivamente ser solicitadas. Estamos a falar, por exemplo, de material que seja necessário para a prossecução de um estágio e que não esteja na posse do próprio participante. São situações que nós podemos ir analisando durante o decurso do projeto e que poderemos mais facilmente enquadrar de acordo com cada caso concreto. Ora bem, vou ler aqui uma questão que foi colocada pela Escola de Comércio de Lisboa. Interessará colocar como anexo à candidatura o mapa de indicadores da escola em termos de gestão da qualidade e onde constam os relacionados com o plano de internacionalização e o plano Erasmus? Quando estamos a falar dos indicadores, sim, porém os indicadores devem ser respondidos no próprio formulário, ok? A forma como vocês vão avaliar a progressão dos vossos objetivos deve estar respondido no corpo do próprio formulário. Se quiserem inserir uma lista de indicadores porque não têm espaço no próprio formulário, podem efetivamente fazê-lo como anexo e isso vai enriquecer a proposta. Mas o anexo, como qualquer um, tem que ser enquadrado nos requisitos que o plano Erasmus e as normas de qualidade obrigam. Uma visita sociocultural pode ser pedida a contribuição? Pode. Agora, também não pode ser tornada obrigatória para o participante. Vocês podem organizar visitas socioculturais, agora não podem fazer com que esse encargo seja obrigatório para o participante. Vocês não podem chegar à partida e dizer que... mais uma questão, obrigado. Não podem chegar no início das mobilidades, não podem dizer que aquela atividade é de realização obrigatória. Tem que dar o arbítrio, digamos assim, ao participante. Ele pode não querer participar na atividade e, se não quiser participar na atividade, não tem que pagar contribuição nenhuma. Mas esta questão das contribuições acessórias, que agora encontram enquadramento legal no programa, o conselho que vos deixo é que, sempre que forem confrontados com este tipo de pedidos por parte, nomeadamente, de instituições de acolhimento, solicitem, antes de aderirem a elas, ou de obrigarem os vossos participantes a aderir a elas, solicitem um esclarecimento prévio à Agência Nacional, porque nós vamos ter que perceber qual a natureza da própria contribuição. Tenho aqui uma questão de uma entidade promotora de formação pode candidatar-se não sendo acreditada pela DGERT. Uma entidade, para ser entidade, a entidade não tem que ser acreditada propriamente dita. O que tem que ser acreditado é a formação que a entidade administra. Todo o tipo de formações que a entidade administra têm que ser enquadradas nos critérios de elegibilidade. Se não corresponderem àquelas ações de formação que estão elencadas no subcritério 1 ou na condição 1 em termos de critérios de elegibilidade, se não estiverem elencadas, não torna a instituição elegível para o setor do ensino e da formação profissional. Portanto, particular atenção, não à certificação da instituição, à certificação da formação que essa instituição ministra. Isso é que é fundamental. Como coordenadora de um consórcio com acreditação, uma escola pode fazer candidaturas a título individual. Uma escola coordenadora pode participar num consórcio como membro. Uma escola coordenadora de um consórcio não pode pedir um projeto de pequena escala. Se já é coordenadora de um consórcio e no âmbito desse consórcio pode beneficiar de atividades no âmbito desse consórcio, porque o consórcio possibilita a realização de atividades para o coordenador e para os membros, já não vai poder fazer uma candidatura, apresentar um projeto de pequena escala. Estão abrangidas associações privadas sem fins lucrativos que ministrem informação para adultos certificada pela DGERT.
atenção não confundir o setor do ensino e da formação profissional com o setor da educação de adultos. O facto de elas estarem certificadas pela DGERT não as faz imediatamente instituições elegíveis ao abrigo do ensino e da formação profissional. Vão antes pelo tipo de ações que são ministradas por estas associações. Os documentos a anexar à candidatura podem ser em português? Podem e devem. A própria candidatura deve ser elaborada em português, até para evitar a interferência de entidades de outros países, que são entidades de apoio, entidades intermediárias, que às vezes têm o hábito chato, peço desculpa pela expressão, de se substituírem e de prepararem as propostas às instituições portuguesas que no passado recorreram a elas. Portanto, para evitar essas questões, não só o organograma, como a própria proposta deve ser elaborada em português. Formação modular certificada e formação profissional, certo? Também é exatamente a formação modular certificada que é dada, nomeadamente, pelas escolas de gestão protocolada do Instituto de Emprego e Formação Profissional, são, para o efeito do nosso setor, formação profissional contínua e, portanto, são, sim senhora, elegíveis para o setor do ensino e da formação profissional. Temos um plano estratégico de internacionalização, é o mesmo que o plano Erasmus? Não. Aquilo que eu referi é que a estratégia de internacionalização era um requisito da candidatura à ação-chave 109, no âmbito da qual era obtida a acreditação para o programa 2014-2020. O novo programa 2021-2027 não pede a estratégia de internacionalização, o que pede é o plano Erasmus. No fundo é apenas a componente Erasmus da internacionalização da instituição. A instituição pode trabalhar com outros programas, pode ter várias formas de cooperação transnacional, pode ter uma multiplicidade de instituições que nada tem a ver com o Erasmus. O que se pretende aqui é que a instituição crie um plano Erasmus apenas para vincular necessidades da instituição, objetivos da instituição, atividades que o programa disponibiliza. E a partir daqui, os resultados que estas atividades produzirem, depois de integrados, colmatarem as necessidades que foram identificadas na vossa proposta. Portanto, aquilo que se pretende é, rigorosamente, um plano Erasmus. Para as instituições que já são detentoras de VET Charter, o plano Erasmus é uma condensação. Considerem isto como uma árvore. A estratégia de internacionalização é uma árvore. A estratégia de internacionalização, muitas vezes, faz já parte do projeto educativo da escola. Portanto, é uma árvore, tem muitos ramos, várias formas de cooperação transnacional que a instituição detém. O Erasmus é apenas um desses ramos. Se vocês quiserem enquadrar a proposta para que o validador perceba como é que o programa se insere em objetivos mais abrangentes apontados na estratégia de internacionalização, tanto melhor. Mas o plano Erasmus é apenas e tão somente a componente Erasmus que a instituição utiliza para fazer face às necessidades que elencaram na própria proposta. Ok? Não confundir uma coisa com outra. Podem inserir o plano Erasmus propriamente dito, está na proposta, nas várias secções da proposta. A estratégia de internacionalização é um documento que foi criado. Portanto, vocês podem inserir a estratégia de internacionalização como anexo à proposta para que o avaliador perceba como é que o programa e as atividades do programa se integram numa estratégia mais abrangente. Portanto, isso faz sentido? Sim, senhor. Uma entidade promotora de formação-ação que não é certificada pela DGERT? Sim, porque estamos a falar daquelas entidades que estão, vou repetir a pergunta, uma entidade promotora de formação-ação, mas que não é certificada pela DGERT, pode candidatar-se ao setor do ensino e da formação profissional? Pode, ao abrigo do subcritério 3 dos critérios de elegibilidade. São aquelas instituições que disponibilizam, são as empresas, disponibilizam aos seus colaboradores um de dois tipos de formação. Ok? Aquelas que referi há pouco da minha apresentação. Deverá verificar no convite publicado as atividades As organizações que se candidatam à acreditação Erasmus pela via de um procedimento simplificado, porque são detentoras de VET Charter, devem apresentar um plano Erasmus com duração de 3 a 5 anos, ou o plano Erasmus pode ser feito por 7 anos? O plano Erasmus pode ser feito por 7 anos, mas tem que ser atualizado na mesma. Porquê? Porque aquilo que o programa define como o intervalo normal para que se perceba se os objetivos que apontaram no ano 1
foram ou não atingidos, são 5 anos, não são 7. Portanto, o programa o que exige é que vocês, ao fim de 5 anos, pelo menos, façam uma atualização. Ou seja, ao fim de 5 anos, os objetivos que apontaram inicialmente têm já que estar atingidos e integrados no regular funcionamento das instituições. Isso é que se preconiza. Portanto, o vosso plano tem que ser a 5 anos, não pode ser a 7. Ou seja, ou pode ser a 7, na perspectiva de que, ao fim de 5, vão ter que o atualizar necessariamente. Como é feita a atribuição às entidades já detentoras de VET Charter, caso mais de 30 cumpram os critérios? As cartas de mobilidade Erasmus só são 30, não são mais. Portanto, nós temos a noção quem é que detém VET Charter. E quem detém VET Charter são 30 instituições. Portanto, não há mais VET Charters. Portanto, o número que definimos é para permitir que todas as que detêm VET Charter possam, efetivamente, ter correspondência direta com a acreditação para o novo programa. A minha instituição é, neste momento, beneficiária do projeto KA102. Isto significa que a VET Charter? Não. Para ser VET Charter, tinha que ser beneficiária de um projeto KA116. As instituições VET Charter candidataram-se em 2014-2020 a uma ação chamada KA109, Key Action 109. No âmbito dessa proposta, foram aprovadas como instituições acreditadas. E, a partir daí, o financiamento que solicitam é a suma de designação de ação-chave 116. Portanto, se é 102, não pode ser 116, e se nada tem a ver com a Carta de Mobilidade Erasmus. Não obstante termos a VET Charter e já há vários anos de experiência devido à pandemia, adiámos o projeto 2019 para o próximo verão. Estando 2020 previsto em candidatura para a mesma data. No que concerne ao primeiro caso, a AN foi devidamente avisada. Devemos avisar este facto na candidatura, nada tem que ver uma coisa com outra. Uma coisa é falarmos de projetos ou de financiamento, ok? Outra coisa é falarmos de acreditação. Vocês podem submeter o formulário de candidatura, não tem que ver com a gestão dos projetos Erasmus+, porque a acreditação vai vigorar para projetos futuros. Isso depois pode, eventualmente, ser dirimido em sede de pedido de financiamento. Se nós verificarmos que vocês não têm capacidade para gerirem 2 ou 3 projetos, 2 projetos, por exemplo, de 2019 ou 2020, em conjunto com o financiamento que pedem ao abrigo da acreditação, então sim, provavelmente vamos ter que dizer assim, vocês, embora tenham a acreditação já concedida, não vão poder beneficiar de financiamento ao abrigo da acreditação. Mas isso é algo que vai ser feito só posteriormente. Erasmus com tudo. Eu estou só a reforçar, a minha colega está a dar a indicação que já respondeu a estas questões todas, eu sei que ela já respondeu, estou apenas a reforçar. Até porque verbalmente conseguimos falar sempre muito mais do que por escrito. Temos em curso um projeto K1 até 2023. Incluímos as mobilidades nesta candidatura? Não, porque aquilo que vão pedir para o novo programa, no âmbito da acreditação, tem que ser projetos novos. O que se entende por perfil dos participantes concretamente? Ora, muito bem. O perfil dos participantes é o seu contexto socioeconómico, a região onde se encontram inseridos, há quanto tempo estão no ensino profissional, que dificuldades têm, se têm condições socioeconómicas desvantajosas e se beneficiam por isso da ação social escolar, qual é o registro, por exemplo, da taxa de emprego da região onde estão inseridos. Isso são tudo indicações relevantes para que os avaliadores possam enquadrar as vossas atividades em relação aos objetivos e às necessidades da instituição. Portanto, isso é tudo informações relevantes. Temos que dar-lhes o contexto em que eles vivem, se os pais têm trabalho ou se não têm trabalho, quais é que são os indicadores económicos das áreas onde esses meninos estão inseridos. Há uma multiplicidade de questões que permitem que nós qualifiquemos, identifiquemos o perfil dos nossos participantes ou dos nossos estudantes, ok? Isso é muito importante para a apreciação da proposta. No caso, quando entramos no formulário de candidatura, há uma componente que nos pede que qualifiquemos o perfil dos nossos estudantes, de toda a escola, e a outra parte que nos pede aqueles que são os participantes específicos, aqueles que nós pretendemos envolver no projeto.
são duas informações em separado. E isto é a resposta à questão, no caso dos perfis dos formandos na secção de background, são todos os formandos ou só aqueles com quem nós trabalhamos no ensino e na formação profissional? Obviamente que vamos responder se estamos a candidatar-nos ao ensino e à formação profissional, vamos descrever os participantes do ensino e da formação profissional e depois, mais adiante, vamos ter que responder sobre o perfil dos participantes que pretendemos enquadrar neste projeto. Muitas questões relativamente aos exemplos de contribuições, eu não consigo dar-vos exemplos concretos de contribuições pagas, posso falar-vos genericamente em atividades extracurriculares, outro tipo de situações que possam surgir no curso das mobilidades. O que vos peço é, se forem confrontados com isso, ok, antes de assumirem qualquer tipo de compromisso, liguem para a Agência Nacional e perguntem: isto que me estão a pedir é ou não legal no âmbito das regras do programa? Não tomem decisões desta natureza sobre as quais tenham dúvidas ou que não tenham os devidos esclarecimentos efetuados. Em que consiste o procedimento simplificado? O formato de candidatura que surge quando se disser o número do projeto RedCharter, que ainda está em vigor. Precisamente o procedimento simplificado evita que as instituições que já se candidataram à KPA 109 repitam todo o processo e aquilo que têm que fazer apenas é condensar a sua estratégia de internacionalização de forma a que englobe apenas as atividades do programa Erasmus. Portanto, esse é que é o procedimento simplificado. Estas instituições, à mesma, têm que respeitar os critérios de seleção, elegibilidade, exclusão, mas não vão estar sujeitos aos critérios de atribuição, ou seja, a parte qualitativa propriamente dita das propostas. O que se pode considerar estudantes com menos oportunidades? Pois não é efetivamente uma noção pacífica. Eu diria que todos aqueles que possam ter dificuldades socioeconómicas, e ninguém melhor do que vocês para perceber no vosso universo discente quem são esses, os que beneficiam, por exemplo, da ação social escolar, todos aqueles que possam ter necessidades educativas especiais, todos estes são participantes elegíveis ao abrigo dos participantes com menos oportunidades. 2020 é o último ano previsto para a RedCharter. Podemos submeter. 2020 é o último ano em que vocês vão beneficiar de projetos KPA 116. Claro que os projetos KPA 116 que foram aprovados agora, em fevereiro de 2020, vão continuar a decorrer em 2021 e 2022. E depois, no âmbito da acreditação, vão solicitar um novo financiamento e esses projetos da acreditação com os projetos do programa anterior vão coexistir no tempo, até que estes primeiros terminem e a partir daqui tenhamos só os projetos que foram obtidos através da acreditação. É preciso anexar a estratégia de internacionalização para uma entidade tutora de RedCharter? Eu julgo que sim, quer dizer, se vocês vão beneficiar de um processo simplificado em que a acreditação inicial foi obtida através da análise daquilo que consta da estratégia de internacionalização, não submeterem a estratégia de internacionalização agora, estamos a limitar a informação que nós temos. Portanto, o meu conselho é, sim, anexem a estratégia de internacionalização para que nós percebamos como é que o programa se insere na vossa estratégia global de internacionalização. No formulário podemos referir-nos aos estudantes como alunos em vez de formandos? Sim, vocês podem utilizar a terminologia que entenderem, desde que isso seja perceptível para o avaliador. Nós, no caso do ensino e da formação profissional, não nos dirigimos aos alunos como alunos e dirigimos como formandos ou aprendizes. Se vocês, porque têm também outros alunos do ensino escolar regular, podem referir-se a todos eles como alunos. Agora, quando vocês enquadram o perfil, as atividades que cada um vai beneficiar, etc., se vão para uma candidatura do ensino e da formação profissional, o conselho que vos deixo é usem o léxico que está adequado ao ensino e à formação profissional, porque isso mais facilmente permitirá ao avaliador enquadrar o tipo de participante. Já respondi a esta questão. Como coordenador de um consórcio de acreditação, pode-se fazer uma candidatura a título individual? Não. E julgo que, acho que já passámos o tempo limite. Eu vou ter que encerrar os esclarecimentos. Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção e, mais uma vez, votos sinceros de muito sucesso.